Bom dia, Lu, tudo bem? Bom dia, Conrado. Tudo bom? E você? Tudo jóia, Lu. Estamos juntos novamente, né, nesse nosso Coisa estudo boa. que tanto nos engrandece, né, Lu? Obrigado, Lu, pela companhia. Eu que agradeço. Delícia começar o dia pensando em coisas boas, né? Faz Pensando toda a em diferença, toda a diferença. Quando a gente busca uma leitura edificante, faz muita diferença no nosso dia, né? com certeza. E aos nossos amigos que nos acompanham junto de nós nessa viagem, nesse estudo que fazemos, sejam todos muito bem-vindos, né? Muito bom saber que a gente está caminhando junto, né? Fazendo essa viagem junto. Muito obrigado também pela companhia de vocês. É uma gratidão eterna a eles, né? Por estar conosco. Pensando que nós estamos caminhando para o desfecho, né? Pois Quase nos é. aproximando do final desse livro, Calma, que E foi uma bênção nesse tempo de reclusão, de pandemia, né, Conrado? Ele chegou assim para nos trazer mesmo ensinamentos de como nos mantermos, ou pelo menos procurarmos nos manter em calma, né? Lu, ajudou mesmo, né, Lu? Se a gente Ajudou. for fazer uma análise assim, bem verdadeira, é óbvio que a gente está em construção, um processo, a gente não vai Sim. acertar todas as vezes, mas realmente nos ajudou, nos fortaleceu, e se nos ajudou, Lu, pode ter ajudado também os nossos amigos, né, queridos, e a gente sabe que também com os retornos que eles dão para a gente, está sendo bom também, né, Está Lu? sendo bom, com certeza, né? E olha o título desse capítulo, né, Conrado? Mantendo a serenidade. Quer dizer, deve estar supondo que a gente já conseguiu chegar nesse ponto É verdade. e agora nós vamos manter. Então, assim, já está embutido aqui que você já é sereno, mas Pois você é, precisa manter-se. porque realmente é diferente, né? A gente ter serenidade, a gente sair de uma situação de completa desestrutura, né? De falta de Sim, equilíbrio, para, bom, já temos serenidade, agora vamos manter. E também é manter. difícil, bem Difícil difícil. construir, eu falo, é É, mais difícil você manter o nível, né, do que você atingi-lo. Porque eu vejo assim, quando você se esforça muito para atingir um objetivo, vamos supor que você estivesse estudando e quisesse tirar 10. Aí você estudou, 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 conseguiu 10. Agora o difícil é manter esse 10 por muito tempo. manter, Mês que exatamente. vem 10, é difícil manter, né? Vamos ver como que ele vai nos ensinar, né? Vai nos dar umas dicas para isso, não Pois é? é, Lu, e esse capítulo, eu acho que é o capítulo, se não me engano, 28. Então, Vinte e com oito. esse, nós vamos ter apenas mais quatro pela frente. Então, nós Isso. estamos finalizando o livro Finaliza. e já vamos engatar, né, um próximo livro aí de Sim, estudo, que eu acho que o pessoal vai gostar também. Mas vamos fazer verdade. nossa breve harmonização Harmonia? aí. Vamos sim, vamos. Pode fazer para a gente, Lu? Faço. Então nós vamos nos colocando numa posição tranquila, serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, nos tranquilizando, sentindo a nossa respiração, e com ela nós vamos entrando numa sintonia de paz. Vamos sentindo a presença amorosa dos nossos anjos de guarda, nossos mentores, que estão sempre conosco, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo. Somos gratos a essa companhia constante na nossa vida. Vamos nos elevando e sentindo a presença amorosa do Mestre Jesus, que através dos seus prepostos nos auxilia, nos ampara, nos traz a paz, o seu amor, sentindo essa presença amorosa, essa presença que acalma. Nós vamos nos elevando e chegando até Deus, nosso Pai Criador,
o Deus de amor, de misericórdia e de justiça, sentindo a presença e o amor do Pai, que está em nós, que está em tudo, batendo no nosso coração, nos pulsar do nosso coração. Com essa presença amorosa, nós vamos pedindo proteção e amparo para a realização do nosso estudo. Que essa força e esse amor se mantenham o tempo todo conosco. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, Lu. A presença do Mestre, né, a nos envolver, seja uma constante, né, Conrado? Se Deus quiser, Lu. É Deus isso que quiser. a gente busca, né? É uma questão de sintonia. Precisamos nos sintonizar. Conrado, a hora que nós estávamos falando aqui, né, manter a serenidade, eu fiquei pensando aqui comigo, né? Pensa como nós já fomos e vamos pensar que hoje nós somos a nossa melhor versão. Cada dia que amanhecemos, nós somos a nossa, como se fosse um livro, né, a nossa última edição. E embora, né, a gente ainda perceba o tanto que nós temos a melhorar, vamos pensar que nós já caminhamos bastante. Nós estamos em construção, mas nós estamos caminhando, estamos evoluindo. A gente não pode abrir mão ou desprezar, né? Quando eu penso assim, hoje eu sou a minha melhor versão, né? Um pouco mais gordinha, mas é a minha melhor versão, minha última versão. Fico imaginando tudo que eu já fui, como eu já me comportei, em termos de calma, de serenidade, eu penso que eu já cheguei numa versão bem melhorada do que eu já fui há muito tempo. Eu acho que é bom a gente recordar essas coisas e pensar que não está tudo perdido, nós estamos caminhando. Temos muito ainda a caminhar, né? Mas não estamos parados, não. Né? E a gente deve agradecer por isso, sempre, agradecer pelo que nós somos. Porque não tem mágica no processo, ninguém dá salto, né, nessa caminhada evolutiva. E pelo que nós compreendemos e entendemos através da doutrina espírita, a gente sabe que a gente vem num processo desde uma mônada, né, evoluindo, né? Então, assim, não tem nem como pensar, né, Lu, como é que foi esse processo, né, gente? Muito difícil pensar nisso tudo, mas realmente, Lu, por mais ainda dificuldades que às vezes eu tenho, alguns dificuldades emocionais, né, a gente está no nosso melhor. E a gente tem qualidades, e como temos qualidades, Lu, não é? E é bom que a gente valorize essas qualidades, apesar daquilo que a gente precisa melhorar ainda em nós. Quando eu penso mantendo a serenidade, é porque eu já me sinto uma pessoa mais calma, mais serena, mais tranquila, mas é óbvio que manter é difícil e que às vezes a gente escapa um pouco e você desequilibra, como qualquer ser humano em construção. Então a gente tem que ter clareza e nesse momento também ter calma, até conosco. Nossa, mas por que eu perdi a paciência? Porque não somos humanos, porque as emoções ainda atuam na gente de forma reativa, né? A gente reage às emoções muito rápido. Então a gente tem que também entender que tudo é um processo. Vamos devagar, sem pressa, mas, né, perseverantes. A gente, quando fala sem pressa, não significa que eu não vou cuidar, não. Eu vou perseverar, mas sabendo que não dá saltos quânticos, né? As coisas são lentas mesmo. Mudar hábitos. E aproveitando as oportunidades, sim, né? Que não são ofertadas, né, Lu? Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que Emmanuel vai nos dar preciosas, né, orientações e dicas nesse capítulo. Vamos ver o que nos traz, né? Podemos começar, então? Vamos lá, Lu. Então, capítulo 28, intitulado Mantendo a Serenidade. De novo, falar que eu já amei o título. E, né, Emmanuel começa assim, ó. Consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra.
como se já dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Nossa, que legal. Então, ele nos deu uma situação, né, Conrado? Então, situações e atitudes que nos auxiliam a manter o equilíbrio, como se fosse uma vacina para a defesa da saúde humana. Aí a gente pensa saúde humana como saúde orgânica, saúde psíquica, saúde emocional, né? Então, acho que com certeza ele vai trazer para nós como nós deveríamos agir, quais seriam as nossas atitudes, para que a gente consiga vacinar qualquer problema que fosse gerar uma perda de calma, né? Sim. Para que a gente toma vacina? Para evitar, né? Para não ficar doente. Essa é a ideia. As vacinas, elas previnem doenças físicas, né? Maus físicos. E o que ele está dizendo para nós? Que determinadas atitudes, padrões de comportamento são como vacinas, né? Para evitar a doença o quê? Espiritual. Os desequilíbrios, porque todo aquele indivíduo que está em desarmonia, né? Em desequilíbrio, ele está doente. Sim. Está doente, não é? Aos olhos, né? No ponto de vista espiritual, é uma pessoa doente que precisa de tratamento. Quantas vezes, né? Emmanuel já falou para a gente que e até no próprio estudo do livro Nosso Lar, André Luiz fala para a gente que as doenças emocionais às vezes são mais difíceis de serem tratadas que uma doença física. Sim. Não é? Então, determinados comportamentos, padrões de atitudes, Lu, são como vacinas, né? Evitam que a gente fique mentalmente, espiritualmente doente. E aí a gente busca lá no Pensamento e Vida também que um estado de desequilíbrio, né? Um estado de ira, de qualquer comportamento inadequado que nos tire a paz, vai mudar a nossa vibração. E não é a gente pensar em vibração, alguma coisa que está por fora da gente. Não, a vibração nossa mesmo, vibração das nossas células, que começam a vibrar em desarmonia, as reações químicas começam a ocorrer de forma inadequada, o metabolismo de forma inadequada. Então a gente pensa que às vezes uma raiva, uma ira, uma discussão, um desequilíbrio não vai gerar nada. Vai gerar, pode ser que não agora. E às vezes, eu penso assim, Conrado, às vezes a gente nem percebe nessa encarnação, não dá tempo nessa encarnação. Mas se a gente for bem profundo, e a gente não precisa ir muito profundo aqui, né? Nós vamos entender que pode se manifestar numa outra encarnação, né? Agora eu não tenho nada, não sinto nada, mas isso está ficando desequilibrado em você. Então ele vai nos mostrar como é que a gente consegue um antídoto para evitar que essas doenças se instalem agora ou no futuro. Exatamente, Lucas. A gente precisa pensar nos processos de culpa que a gente carrega. Sim. Também. A gente sabe o quanto faz mal, né? Como repercute no nosso corpo espiritual e depois vem também ressoar no nosso corpo físico numa encarnação futura. A gente tem sempre aquela ideia de falar, mas olha, não acontece nada com a pessoa, ela faz o que faz, não acontece. Calma, né? As coisas, a lei de causa e efeito, ela é infalível. Então, ele está nos alertando. Aprendizado sempre, né, Lu? Aprendizado sempre. Aí Emmanuel diz, sabemos que nada sucede sem permissão da divina providência. Mas todos são chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Então, olha, é lógico que a gente sabe que para tudo existe uma programação divina. Mas, ele fala, no dia a dia, né, somos nós que atuamos. A divina providência não vai mudar algo do que nós estamos fazendo. Até porque a gente aprende muito com o que nós estamos fazendo, mesmo às vezes quando é um erro, nós aprendemos com o erro.
Ele fala que consente a liberdade pensando no nosso livre-arbítrio, né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nos acontece por conta do nosso livre-arbítrio. E ele fala em nossa condição de espíritos responsáveis. Penso também, Conrado, que a responsabilidade está na mesma proporção do seu conhecimento. Então, quanto maior o seu conhecimento, maior a sua responsabilidade por aquela escolha. Porque às vezes a pessoa faz por simples ignorância, não é? E não sabe o que está fazendo, como uma criança. Né? Uma criança que faz alguma coisa, que vai colocá-la em risco, mas ela não tem a mínima noção do que vai acontecer. Uma criança gatinhando vai lá pôr o dedo na tomada, ela não tem noção do que vai acontecer. Né? Então, a responsabilidade dela naquele fato é muito pequena. Agora, se for um adulto que vai pegar um grampo, vai colocar lá, ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele já tem essa noção, esse conhecimento. Então, a gente vai se tornando responsável pelas nossas escolhas, por aquilo que nós fazemos, à medida que a gente vai entendendo. Eu acho que ele vem nos trazer aqui o conhecimento um pouco mais aprofundado do que o livre-arbítrio pode nos trazer. Exatamente, Lu. A gente sabe que toda essa experiência que nós estamos vivendo, essa experiência planetária, está sendo muito bem conduzida por inteligências celestes, né? É um processo bem conduzido. Mas Emmanuel está aqui nos chamando, né, a fazer a nossa parte, né? Existe sim uma inteligência que conduz, mas e aí? Você vai fazer sua parte ou não? O que cabe a nós fazer, Lu? Aquilo que nós temos condição. Né? Eu não vou fazer aquilo que eu não sou capaz de fazer, mas se eu já estou preparado, já tenho condições de fazer a minha parte em um determinado aspecto, que eu faça, né? É uma questão de responsabilidade, como você bem falou, Lu, a nossa responsabilidade, ela caminha junto com aquilo que nós já temos de conhecimento, de aprendizado. E também, né, nós vamos ser cobrados na medida que nós entendemos mais, né? Então, Lu, é isso que ele está falando aqui para a gente. Olha, primeiro ele fala aqui, ó, que determinados comportamentos evitam que as pessoas adoeçam mentalmente, né? Como uma vacina. Né? Então, agora ele fala assim, ó, esses comportamentos ajudam em todas as situações. Se você já é capaz de fazer isso, faça. Né? Que bom, né? Ótimo, mas faça. Né? Seja responsável aquilo que cabe. E, Lu, a gente sabe que às vezes a gente falha nessa nossa responsabilidade, Lu, porque a gente às vezes esquece, não tem esse, a gente às vezes está adormecido aqui. Nem todo o tempo a gente está lúcido, né? Ainda mais diante de uma situação grave, algum problema muito sério, às vezes a gente se perde mesmo. Mas na medida das nossas possibilidades, né? Vamos exercer aquilo que nos cabe. Olha que legal, ele coloca assim, eu gosto dos tempos verbais, né? Consideremos, então ele coloca uma situação para a gente. Aí ele começa agora, sabemos. Então ele coloca agora como conhecedores da lei de causa e efeito, das responsabilidades, né? E aí ele vai trabalhando, eu estou batendo o olho enquanto você falou aqui, os tempos verbais vão mudando para que a gente se sintonize no que ele está dizendo. Né? Então, e ele trabalha muito bem, né? Isso aí. Tem muita coisinha por trás. Muito bem. Olha como ele começa assim, ó. Saibamos, então você considerou, você já sabe, agora, saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. A gente já sabe que tem vacina, a gente já sabe que tem situação que nós podemos escolher, que nós temos condições de atuar, não é? Então foram os 2 primeiros parágrafos. Agora, saibamos arredar, quer dizer, tira da nossa influência pessoal aquilo que nós temos que vai gerar a falta de paz. Quer dizer, nós vamos interferir na paz dos outros. E que seria essa influência pessoal? Petulância,
a arrogância, crítica desnecessária, né? Nosso orgulho de que só nós sabemos. Então, esses comportamentos vão influenciar de forma negativa. Então, não é necessário que você estar assim. Comporte-se como aquele que tem a vacina. Se está todo mundo em paz, por que você vai acender uma desordem, não é? Uma desarmonia? Eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Lu, eu vejo que ele diz para nós que em qualquer situação da nossa vida, que a gente de repente se vê num conflito, num desentendimento, Lu, a gente, o mínimo que a gente pode fazer nessas situações é não piorar. Isso. É não piorar. Então, olha só, não faça aquilo que vai piorar a situação. É isso já é ótimo, Lu. Por exemplo, de repente, alguém se machuca na sua frente, alguma coisa séria. Procure se manter tranquilo diante dessa situação, porque se você se apavorar, se desequilibrar, se desestruturar, vai ser mais um problema para ser resolvido. Não é? Aí você tinha um, agora você tem 2 problemas para ser resolvido. Mas, Lu, isso é em tudo. Vamos pensar no trânsito, né? Quantas vezes a gente se estressa no trânsito, acaba batendo boca? Não, faça parte, né? Se alguém se incomodou com alguma coisa e falou alguma coisa que te desagradou, buzinou, ninguém gosta de buzina. Mas por que não? Buzinar. Não é? É buzinar lá, segue o seu caminho. Né? Você não vai conseguir convencer ninguém ali, transformar ninguém nesse processo. Mas só o fato de você não não piorar a situação já está ótimo. No próprio ambiente familiar nosso, às vezes a gente é colocado... E a gente sabe que dentro do ambiente familiar é onde a gente tem os maiores enfrentamentos, os grandes desafios, mas também as maiores oportunidades de crescimento e aprendizado, né? É dentro do nosso seio familiar. Então, Lu, é isso. Vamos fazer a nossa parte aonde nos cabe, com aqueles que se relacionam com a gente, nos ambientes que nós estamos vivendo e nos relacionando, né? Para que a gente, no mínimo, não piore a situação. Na nossa sala de aula, né, Conrado? Que é a nossa casa, a nossa família, a nossa sala de aula, né? Onde a gente aprende todos os dias. E às vezes, assim, tá todo mundo conversando, e se você sabe que se você fizer umas colocações, a gente sabe dentro da gente. Dependendo do assunto que você coloca em pauta, da forma como você apresenta, vai afetar desnecessariamente aquilo que estava razoavelmente tranquilo. Então, que a gente tem aí um filtro, né? A gente precisa ter filtro. Né? E aí bate muito, né, Conrado, na nossa reforma íntima, né? Na nossa mudança de conduta. Né? Se eu posso apagar uma chama, por que eu vou incendiar mais? É isso que ele está dizendo para nós, né? Na medida que a gente não controla o nosso orgulho, porque eu acho que esse aí é o grande estopim. Porque quando nós somos ofendidos, né, ou alguém nos recebe assim de uma forma irritada, é o nosso orgulho que está batendo mais forte ali. Se eu sou capaz de me manter, de controlar o meu orgulho nessa situação, eu consigo conduzir ela de uma forma melhor. Né? Então, por isso a necessidade do autoconhecimento, saber os pontinhos nossos ali, que são aqueles estupim, né, para poder trabalhar melhor. A gente sabe onde que aperta o calo. Às vezes não sabemos, a gente precisa desse autoconhecimento, né, Lu? Nos conhecer para que a gente possa mudar esses padrões de comportamentos ruins em nós. A gente não conhece, difícil, né? Mudar. Ele coloca assim, ó, se ouviste, aí uma outra situação, né? Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoas, extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe não tem qualquer significação construtiva. Que legal. Porque quantas vezes a gente está num lugar, né, maledicência. Às vezes a gente está num lugar, né, e alguém nos traz
É muito comum isso acontecer. Alguém traz uma notícia de uma outra pessoa e de uma forma desagradável, né? Então, o que ele diz para a gente, né? Para que a gente assuma o papel de extintor. O extintor apaga. Então, não acenda mais o comentário. Agora mesmo eu falei, a gente não vai pôr fogo na fogueira, né? A gente apaga. Como que o extintor apaga? De uma vez, né, Conrado? Corta. Como que a gente pode cortar? Né? Muda o assunto. Não alimente, não dê atenção. Porque se a gente continua com essa transmissão de conhecimento, porque a nossa fala, o nosso pensamento transmite. Lembra da força do pensamento? É uma energia que sai de um ponto e chega no outro. Mas a energia vai e volta. Então, ele fala, não tem significação construtiva. Se a gente não pode auxiliar, fica quieto. Você me permite, Conrado? Eu lembrei de algo assim, ó. Eu estou estudando para preparar uma aula, vai vir um monte de coisa aqui, ó. Oba, então vamos aproveitar. Nós seremos cobrados não só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que deixamos de fazer. Está numa carta de Paulo. Então, às vezes, não é fazer só o mal, é não fazer o bem. E nesse momento, fazer o bem seria não alimentar esse comentário, porque isso não vai fazer bem para ninguém. E quando a gente fala, mas é a pessoa que estava falando, eu não tenho nada com isso. Você auxiliou, ainda deu ouvido. Quer dizer, se você não der ouvido, você já fez um grande favor, né? A gente tem que pensar. E aí volta lá em cima naquele livre-arbítrio. Sabemos, né? Se nós já sabemos, quer dizer que alguém já nos ensinou isso. Então, que a gente seja extintor. Exercício, Conrado. Porque enquanto ser humano, a gente tem uma vontade de falar, realmente, concordo com isso. Lu, era exatamente isso que eu ia falar. Que o fato, na realidade, é que essas conversinhas, comentar, fazer comentários sobre outras pessoas, isso aí está tão enraizado em nós, e tudo aquilo que está enraizado, que acontece de forma natural, é prazeroso, Lu. É prazeroso, sabe? Tá impresso em nós. Quando a gente já está fazendo. E isso é também algo que está uma robotização interna de um padrão de comportamento que todos nós temos. Então, é gostoso. É gostoso falar essas conversinhas, vai para um boteco, vai conversar, vai estar numa reunião social, na própria família. Dificilmente no nosso dia a gente não vai se deparar com uma situação dessa. Alguém que faz um comentário, alguém que tem que trazer alguma coisa de outro. A questão é a seguinte, Lu, nós estamos impulsionados por uma força chamada lei da evolução, né? E se isso não é bom, né, quando a gente se permite entrar nessa frequência, nessa energia, a gente está se nivelando na energia, né? Isso aí, e aí o que a gente está fazendo? Em vez de a gente colaborar com uma energia melhor no ambiente, a gente está ali piorando, que é mais um somando naquela energia. Então, Lu, vem novamente de encontro com a necessidade de fazermos a nossa parte na medida que nós já entendemos e compreendemos, né, que não é bom. Você já explicou muito bem a questão energética, né? Como é que funciona. E realmente não faz bem, não é legal. Então, vamos agir como um extintor mesmo, né? Sem ser mal educado, sem ser deselegante, mas com inteligência, saber conduzir, né? Quando a gente perceber esse tipo de situação, saber conduzir sem, né, jogar lenha na fogueira. Até porque esse tipo de maledicência, ela não acontece só pessoalmente, virtualmente também. Então, a gente recebe tanta coisa, apaga. Extintor, apaga. Quer dizer, às vezes a gente recebe fotos, coisas desnecessárias, vai lá e apaga, dá um clique e apaga. Quer dizer, você foi extintor. Ou então alguém fez um comentário desnecessário num meio que você participa, num grupo, né, numa comunidade virtual. Não alimente, não fale.
saia do assunto, não participe. É uma forma educada. Eu comecei a me tocar com isso, Conrado, quando eu pensei assim, olha, se um grupo está falando de outro, eu também posso ser o alvo de conversas quando não estiver presente. Então, com esse pensamento, eu falo, eu não quero ser alvo de que falem de mim. Então, eu não vou falar de ninguém. Simples assim, né? Claro, Lu, exatamente. A gente pode ser o alvo, né? E de qualquer forma, Lu, sempre que alguém traz para a gente uma situação dessa, uma fofoca, algo da vida de outra pessoa, a gente está ouvindo apenas um pedacinho da história, aquele ponto de vista ali, com todas as influências, né, que aquela pessoa e os próprios interesses, o jeito de enxergar que aquela pessoa tem. Então, a gente tem que tomar realmente muito cuidado até em filtrar, né? Filtrar muito bem isso, porque às vezes a gente vai lá e a gente não dá sequência na conversa, mas aí, intimamente a gente fica ali, pensando, não, mas espera aí, a gente não pode assumir tudo como verdade, porque a gente sempre está vendo um pedacinho da história, né, Lu? Então, calma, chegou algum conteúdo nas redes sociais, sempre cautela. Sempre. E isso aí é muito importante também, principalmente em tempos de campanha eleitoral, né? A gente não pode deixar de lembrar disso. Então, a gente sempre tem que ter sabedoria e maturidade, né, diante de tantas informações aí que chegam para a gente. É porque ele está deixando bem claro, né, que é apontamento desagradável. Porque aquilo que é bom que crítica, né? Agora, aquilo que é ruim, que é desagradável, que difama uma pessoa, isso não é bom, né? Sai disso. Ele continua. Diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido, porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. É família, né, Conrado? Às vezes entrou no âmbito familiar. Porque, e pensa assim, às vezes você chega para mim e reclama e se queixa de um irmão seu que eu conheço, né? E aí você vem e faz todo um desabafo de algo que esse irmão fez e que te magoou. E aí eu vou lá e falo para esse seu irmão tudo, na tentativa de ajudar. Vamos pensar que ninguém está com má intenção, mas na tentativa de ajudar, falar, olha, vou pegar o Lucas, olha, Lucas, o Conrado falou isso, ele está muito magoado com você não deveria ter feito isso com ele. Quer dizer, quando eu entro para tentar levar o desabafo de alguém, que eu poderia apenas ter servido de ombro amigo, né? Eu levo para o outro. Ele fala, nós estamos interferindo, porque dentro de um lar, as pessoas não se dão bem espontaneamente. Na maioria das vezes, 99% dos casos, as famílias são construídas à base de resgates, à base de aprendizados. Então, há necessidade que as pessoas aprendam por si. E o desabafo, eu posso simplesmente e faz muito bem que a gente dê esse 1 minuto de atenção, esse ombro amigo. Nós estamos fazendo um papel tão caridoso, ouvir a pessoa, deixar desabafar. Às vezes esse 1 minuto vai mudar o dia da pessoa, porque ela colocou para fora aquilo que estava machucando tanto. Duas coisas a gente não pode aumentar essa queixa, falar, nossa, realmente não, o Lucas não devia ter feito isso. Não, a gente serve de ombro amigo para que a gente não interfira negativamente, né? Se a gente quer ajudar, e a gente quer manter a paz do outro e a nossa paz, saibamos servir de ombro amigo, né? Sermos caridosos nesses momentos de necessidade de desabafo. Vamos pensar o seguinte, uma família, ela é construída, né, por um esforço de inteligência muito grande, uma programação kármica. Existem
consciências, né, espirituais, benfeitores, que trabalham, né, exaustivamente para colocar a pessoa certa no lugar certo, com aquela pessoa certa ali, tudo direitinho. Aí chega eu, de fora, e vem dar meu espetáculo lá e interferir, colocar lenha na fogueira, atrapalhar um esforço muito grande, necessário ali de entendimento, de reajuste, né? Que é importante acontecer entre dois indivíduos, né? Que estão aqui encarnados, né? Então é uma responsabilidade muito grande. Quando alguém numa situação de fragilidade, dificuldade, te procura para desabafá-lo, é igual você falou, seja esse ombro amigo, tenha ouvidos para escutar, né? Porque o que a pessoa quer é colocar para fora tudo que está sentindo. Exercite a caridade verdadeira nesse momento, né, Lu? E aí, olha só, de alguém que vai piorar uma situação, né? Que vai lá gerar um conflito maior, você simplesmente acalmou a pessoa, deixou a pessoa desabafar, colocou tudo para fora ali, no final, acabou, Lu. Não é? É esse o comportamento que Emmanuel está nos chamando a ter. E é óbvio que coça, né? Às vezes você quer ir lá, você está doidinho para falar e falar com a pessoa, mas você vai estar construindo com isso. Olha lá o trabalhão que você vai dar para os nossos mentores para consertar essa situação. Eles já estão ali, tendo dificuldade. Aí você vai lá e você põe mais uma lenha na fogueira. Nossa Senhora. Fazendo fofoca dentro de família. Nossa, para com isso, né? Aí ele coloca assim para nós: não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos capazes de prejudicar a muita gente. Às vezes alguém vem falar alguma coisa na sequência aí, né, Conrado? E a gente fala assim: ixi, você não sabe como é que os meus problemas são grandes. E aí, na intenção de que a pessoa, inclusive, se sinta, tem gente que tem necessidade que o outro sinta pena dele. E aí você vem falando: nossa, hoje aconteceu um problema comigo. Fala: ixi, você não sabe o que aconteceu comigo. E aí a gente vai contar todo um rosário, fazendo um drama muito maior do que na verdade aconteceu, para tentar levar essa impressão de que eu sofro muito, né? E quando a gente está fazendo isso, nós estamos expelindo, emanando essa energia. E essa energia de drama, essa energia densa que a gente está colocando, ele fala, é capaz de prejudicar a muita gente. Todos aqueles que estavam envolvidos no drama que eu estou apresentando podem ser prejudicados. Acho interessante, Conrado, se me permite abrir essa história do capazes, né? Porque a gente fala assim, mas então tudo que falarem de mim, tudo que pensarem vai me atingir, eu vou ser prejudicado. Olha, gente, e quando ele coloca esse capaz, eu, Luísa, penso assim, tudo depende da sintonia que eu estiver e da abertura que eu der para que aquilo me faça mal. Né? Então, esse capazes é para a gente cuidar, porque a gente não sabe em que vibração e que sintonia que o outro está. Então, cuida, porque de repente ele pensa na parede com um buraco grande e é muito fácil atingir a pedra, atingir a pessoa. Né? Às vezes, uma pessoa tão protegida, uma pessoa que vibra numa sintonia tão alta, essa pedra vai chegar perto e vai voltar. Mas a gente tem que ter esse filtro, essa noção. Gostei do não dramatizar os próprios problemas, porque é muito normal que a gente valorize a dor, né, Conrado? De uma forma... não fazer dele maior do que ele é. Lu. Pois é. O fato, Lu, é que todos nós, né, sem exceção de ninguém, tem os seus enfrentamentos, Lu. Ninguém está imune aqui de sofrimento, de dor. E às vezes você anda pela rua, né, aquela pessoa que passou por você ali, que você nem desconfia o tamanho dos problemas que ela carrega, né, Lu? Então, faz parte da experiência que nós estamos vivendo. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O sofrimento faz parte, aqui é uma constatação, Lu. Né? O problema
é que nós temos a tendência de achar que o nosso problema é sempre maior que o problema do outro. Né? Valorizar o meu, até o problema é meu, né, Lu? Tudo é meu. Né? Então, a gente valoriza os nossos problemas mais do que o outro. E numa situação também de carência emocional, a gente dramatiza, Lu. Agora eu pergunto uma coisa, por que que nós sofremos e passamos por dificuldades aqui? Né? A gente já sabe, é para aprendizado, para se fortalecer. Depois de um grande enfrentamento, nós sempre saímos mais fortalecidos, Lu. Se você não aprendeu o que tinha que aprender em relação essa situação, ela vai retornar até que você realmente amadureça nesse sentido. Então, imagina o seguinte, Lu, estou passando por uma situação difícil. Ao invés de eu dramatizar, que eu saiba usar essa minha vivência, minha experiência, para fortalecer, né, aqueles que também estão passando por dificuldade. Olha, eu passei, eu consegui. Olha, foi difícil, mas deu certo no final, né? Sem mudar o padrão. É padrão de energia completamente oposta, Lu. Né? À medida que eu deixo de dramatizar o meu problema, achando que eu sou mais importante e quem não deve sofrer sou eu, e todos nós temos problemas, Lu. Com certeza. Eu sei o que eu carrego, só você sabe o que você carrega, Lu, e assim com todo mundo, não é? A gente vai, assim, a gente tem que se policiar por conta do tempo do estudo, mas as coisas vão vindo assim. Imagina, Conrado, né, uma pessoa que tem um problema familiar, assim, de incompatibilidade séria, aqueles relacionamentos de ciúmes, de incompreensão, e aí a gente chega e faz um drama muito grande, principalmente ciúmes, que eu acho que é alguma coisa que judia muito das pessoas, e aí você dramatiza tanto aquilo, o outro que está ouvindo começa a sentir raiva e ódio daquele que desencadeou tudo isso, né? Então, a pessoa nem tinha essa imagem daquela pessoa, imaginava que ele era um bom companheiro, uma boa companheira, e aí você fez um drama tão grande, né, que você prejudicou sem necessidade, né? Lu, que a gente consiga, né, ter a sabedoria para ser forte nesses momentos, né, evitar esse tipo de situação. Porque aí a tua paz foi embora, né? Você não consegue manter o tempo todo, porque pouquinhas coisas... a tua e a do outro. Aí ele coloca assim, abstente, fica longe de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. É aquele pessimista, Conrado, veio assim na minha cabeça, aquela pessoa que ela já vê a tragédia anunciada, né? Ela te anuncia um negócio horrível. E aí você acabou com a sua paz e com a paz de todo mundo, né? A pessoa pessimista que faz essas previsões sempre para o lado ruim, que só enxerga o lado ruim, ela tira a serenidade de todo mundo, ela tira a calma, a paciência de todo mundo, né? A pessoa não consegue ver o nada bom. Então ele fala abstente, né? Sai. E aí seria legal a gente fazer uma autoavaliação sempre, né? E nós fazemos isso. Diante de algo tão atual, né? Que é o que nós estamos vivendo, né? De pandemia, momento de pandemia. Como é que nós estamos lidando com essa situação? De uma forma otimista ou de uma forma pessimista? Né, Lu? A gente já aqui a orientação está aqui, ó. Evite o pessimismo, seja otimista. Né? Porque, Lu, na verdade, o que tiver que ser, vai ser. Né? Você sabe que é sempre aprendizado, necessidade que cada um de nós carrega. Mas eu posso me manter otimista ou pessimista. Sim. Né, Lu? Então, que a gente faça uma autoavaliação em tudo na nossa vida. Como que é esse nosso olhar? Né? Como que a gente encara as coisas? Se a gente está já começando a despertar para a necessidade do otimismo na nossa vida, ou se a gente se mantém ainda muito pessimista. Porque às vezes a pessoa, Lu, é tão sofrida, que a vida leva ela a ter mesmo um certo pessimismo.
Mas aí também é novamente o olhar que você tem, né? Aquela pessoa que passa por tantas situações e está aí firme ainda hoje, como que ela pode enxergar essa situação, né? Ela pode entender, perceber, compreender o tanto que ela é forte, resiliente, né? E no enfrentamento da vida, né? Mas a pessoa pode, é uma questão de escolha, Lu. Eu posso olhar toda essa minha vivência num olhar pessimista, né? Me sentindo a pessoa sofrida, aquela que não tem paz nunca na vida, só. Ou eu posso me sentir o super-herói, eu sou forte mesmo. Eu passo por tudo isso e tô aqui, firme e forte. Carrego minha cruz, né, em pé, não é, Lu? E aí vem aquela história, né, Conrado? Mudança de conduta, mudança de forma de enxergar as coisas, né? Encarar por um outro prisma. É o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando, mas você sabe que os hábitos estão arraigados há séculos, né? Sim. Por isso que a gente tem que ter paciência, nada vai mudar tão rápido, mas a gente não pode desistir. Continua firme. Aí Emmanuel diz assim, ó, protege-te. Ó, um abstém, sai disso. O outro é para a gente se proteger. Quando eu estou vendo assim, ó, mantendo a serenidade. Quer manter a serenidade? Te proteja. De que jeito? Proteja-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Olha só. Quantos boatos chegam para a gente que não tem fundamento, né? Ele fala, protege contra esse veneno. Às vezes chega alguma coisa que não é verdadeiro. Então, como que a gente faz para se proteger desse veneno? O veneno vai te matar, ou seja, o veneno vai te fazer mal. Se ele não te mata, ele vai te fazer muito mal. Então, precisa se proteger desse mal. Como? Ouça. Né? A gente tem 2 ouvidos para ouvir mais que falar. Ouça. Ouviu? Agora esquece. Não alimente, porque se a gente alimentar aquele boato, toda hora ele voltar na nossa mente, o veneno vai agindo, né? Vai chegar um momento que você desequilibrou completamente, porque o veneno agiu em você. Olha, achei muito bonito. Ô Lu, boato, eu acho que seria como aquele veneno que mata aos pouquinhos, né? Não tem aquele poder instantâneo de te levar ao desencarne, mas todo dia você tem lá que tomar uma dosinha desse veneno e com o passar do tempo ali aí você vai morrer. O boato é a mesma coisa. O que a gente faz às vezes, Lu? A gente fica tão impressionado com determinada notícia sobre aquilo que alguma pessoa fez e a gente passa a se alimentar disso, a gente alimenta o boato dentro de nós. Então a gente fica ali remoendo, né, pensando nisso o tempo todo, e é como se a gente estivesse tomando dose de venenos o tempo todo, cada vez mais um pouquinho, né? E é óbvio, Lu, que mesmo que a gente se impressione muito com alguma notícia, né, algo que deixa a gente muito desesperado, tudo passa, Lu, né? Tudo vai passar, então tenha calma, né? Sem procurar alimentar, ocupa a cabeça com outras coisas. Se é algo que impressionou mesmo, vai lá, busca alguma coisa que vai te distrair, para que você não faça o esforço que te compete, para isso não ficar ali circulando dentro de você, porque você não alimente, Lu. Porque realmente determinadas notícias mexem e abalam muito a gente. Às vezes tem determinadas pessoas, Lu, que a gente entende elas como a gente quase endeusa. E isso tem a ver também com aqueles nossos heróis que a gente cria, né? Então, por exemplo, dentro das próprias religiões. Sim. Dentro das próprias... E a gente, ultimamente, a gente tem vivido muita situação ali, dentro de várias religiões, dentro do espiritismo, né? Frustração com nomes importantes, dentro do catolicismo, dentro de uma história muito recente, né? Do padre, né? Também dentro das igrejas evangélicas. E aí a gente tem essas pessoas como heróis para nós, como verdadeiros santos. E de repente uma notícia tão dessa, e Lu, realmente, e eu conheço pessoas que se abalaram profundamente, né, com a notícia do padre. Então, né?
e se abalaram mesmo, a ponto, assim, de entristecer. Ficaram muito tristes, assim. E é óbvio que a pessoa, se ela deixar aquilo lá, ela vai só entrando num processo de depressão, de tristeza mais forte. Por isso que a gente tem que tomar realmente o cuidado e se proteger, blindar. É como o Emmanuel fala, a gente se blinda contra esse veneno, né? Então, infelizmente, determinada situação, determinada notícia nos mexeu muito com a gente, tenha a calma necessária, não fique alimentando, que vai apaziguar, que as coisas vão se acalmar, né? Eu acho que esse é o caminho. Ô Conrado, e ter a clareza que todos nós somos seres humanos. Ser humano não é anjo, é passível de erro. Então, todo mundo erra. A gente não pode endeusar, porque se não errasse, não teria reencarnado aqui para aprender. Não estaria aqui. Então, todo mundo erra. A gente não pode misturar umas coisas, né? Às vezes a gente avalia e fica triste. Não, mas é ser humano é assim, infelizmente. Estamos aprendendo. Já evoluímos muito, Conrado. Se a gente pensar que nós já... Você sabe o que acontecia na época da escravatura? Eu vou fazer só para ver como nós evoluímos, mas a gente ainda está aqui errando. Olha, se eu matasse o escravo, sabe o que eu tinha que fazer? Eu matasse o seu escravo, um outro irmão, eu tinha que te dar outro no lugar. Se eu te desse outro, estava tudo certo, Conrado. Agora, imagina hoje. Como um objeto. É um objeto. Nós já evoluímos, mas ainda o caminho é longo. Então, as pessoas erram, as pessoas se equivocam. E a gente tem que entender que, mesmo equivocando, nós estamos nos equivocando menos do que antigamente. Na medida do nosso nível consciencial, né, Lu? E isso aconteceu há quantos anos atrás, Conrado? 150, 130 anos atrás? Não é pertinho. Tão longe assim. Pertinho. Entendeu? Então, vamos devagar que a gente vai chegar lá, né? Sim, Lu. Desculpa aí, me veio essa ideia aqui. Ó, se tiveres algum pressentimento ou algum sonho vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões. Porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe forneças a expansão. Favoreças, né? Favoreças a expansão. Pois é, né? Então, às vezes a gente tem um sonho, né? E aí ele coloca até que esses informes são imprecisos, porque depende muito da nossa capacidade de percepção e de interpretação daquilo que nós ou pressentimos, né? Ou seja, às vezes a gente fala assim, quer ver? Nossa, mas eu tô com um aperto no coração, parece uma angústia, parece que vai acontecer alguma coisa. Você já passou por isso? Eu já ouvi isso de várias pessoas, né? Então, o que o Emmanuel diz pra gente? Se você está sentindo isso, e é impreciso, a gente não tem certeza das coisas. Então, eu estou sentindo aquela situação, eu estou angustiada, parece que eu estou esperando que alguma coisa aconteça. Não vai sair falando para todo mundo isso, contando para todo mundo, porque a gente está fazendo o quê? Alardeando mais pessoas que vão ficar esperando uma tragédia acontecer. Então, ele fala para a gente se colocar na posição de quem? Do orai. Silencia e ora, ou seja, vamos tentar melhorar esse nível vibracional, né, para que todo mundo se beneficie, né, e não o contrário. Porque se você já está aqui, então nós vamos perder a serenidade na hora, porque eu já estou me sentindo de uma forma que eu não estou entendendo, e aí eu começo a compartilhar e cada um vai sentindo mais e mais. A serenidade foi embora, expandiu, né? Essa sensação de temor, essa sensação de... Conrado, você me permite? Nós estamos vivenciando isso hoje, né? Quando você... E não é nem sonho, né? Ou pressentimento, deduções que as pessoas estão fazendo. Eu procuro não assistir jornal ultimamente,
sabe? Telejornais, né? Porque as pessoas fazem umas deduções, umas colocações para apavorar o outro, nunca com uma sensação de acalmar. Então a gente está expandindo, favorecendo que muitas pessoas entrem em pânico. A sensação de vender o pânico, de vender esse desespero, parece que faz bem para as pessoas, né? E o que Emmanuel nos diz é justamente o contrário. Vamos orar, vamos vibrar energia boa para acalmar as pessoas e não fazer o contrário, né? Lu, até porque o que vende é notícia ruim, né? Infelizmente, isso aí reflete um padrão vibratório da média da humanidade, né? As pessoas se interessam e gostam, porque se sintonizam com isso. Então, é assim que é, porque é o que vende. Mas deixa eu abrir um parênteses, só para falar que nós melhoramos, Conrado, perdoa. Antigamente, né, nós íamos assistir pessoas se degladiando, um espetando o outro com a espada até morrer e batia palma quando um matava o outro. Não é? Hoje a gente já não está nesse patamar, mas nós estamos aplaudindo ainda quando um cai esbofeteado naqueles ringues, né? Então nós ainda gostamos de ver o sofrimento, ainda temos isso, estamos melhorando. Eu vou falar para você que eu não estou nessa faixa, que eu detesto, eu saio de perto que me faz mal, mas nós já melhoramos, né? Então, só fazendo um parênteses que você falou que a desgraça vende, a tristeza vende, nós temos isso em nós há quantos milênios, né? Exatamente, porque impressiona, né, Lu? Uma notícia boa, ela não causa tanto impacto. É boa, mas o que impacta é o que é ruim, né? O que assusta, né? Então, o que as pessoas querem ver. Lu, hoje em dia a gente tem o Jornal Nacional, né? Quem sabe um dia a gente vai ter o Jornal do Astral, com boas notícias, né? De tudo que é feito por nós, né? Nossa! Trabalho, tudo de bom. Isso é ótimo. Porque, na medida, eu acredito o seguinte, eu acredito sinceramente, Lu, que enquanto 2, 3, 4 coisas boas, coisas ruins acontecem, 5, 6, 7, 8 boas estão acontecendo. Entendeu? Então tem muita coisa boa acontecendo, mas, obviamente, o que marca, né, e o que ainda nos interessamos mais é por notícias ruins, né, Lu? Então, mas assim, como você falou, você já procura filtrar, né, para que a sua vibração, né, a sua harmonia, o seu equilíbrio, você consiga trabalhar melhor, né? Você cuidar das energias. Cuidar das energias. Da mesma forma que evitar uma fofoca, né, é cuidar das próprias energias. Lu, eu confesso para você que, em relação a esse parágrafo de Emmanuel, eu nunca tinha pensado, né, dessa forma sobre esse tema. Né? Quando alguém tem algum pressentimento, algum sonho, alguma coisa, eu sempre me questionei, por que será que determinada pessoa consegue saber que fulano vai desencarnar? E isso eu tenho exemplos muito próximos de mim, Lu, né? Eu tenho exemplos próximos. Mas, na verdade, olha só o que o Emmanuel está falando para mim, que mesmo sendo informações imprecisas, né, a espiritualidade superior permite para quê? Para que você possa ser um instrumento de auxílio, de ajuda. Agora, se eu tenho um pressentimento ruim e eu mesmo me desespero, eu mesmo entro em pânico, Lu, que colaboração que eu tô dando para essa situação? Eu só sou mais um probleminha ali para ser resolvido, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Fica aí como lição para a gente. Qualquer esses pressentimentos que a gente tem, ou sonhos, essas coisas, que a gente saiba usar essas informações para o bem, né? Para auxílio, para o amparo, para o fortalecimento, não é? E acho que as coisas não tem que ser assim, né, Lu? Para que a gente não piore mais a situação que já vai ser difícil. Vamos tentar ajudar, não atrapalhar a espiritualidade. Às vezes a gente é um pontinho que atrapalha tudo que eles programam.
É igual, por exemplo, a mulher que está na mesa do parto lá para o filho nascer, já está aquela dificuldade ali, aquele sofrimento, aí o bendito do marido ainda desmaiando lá. Desmaia. Aí o médico tem que parar de cuidar da mulher e o homem que desmaiou. É A exatamente gente isso não que se deve comportar dessa acontecer. forma, né? Eu acho que deve acontecer isso demais, meu Conrado. Aí Emmanuel, para fechar o capítulo, põe assim: recorda. Quer dizer, tudo isso nós já aprendemos, né? Recorda, se lembra disso o tempo todo, né? Acho que a gente não pode esquecer. Ele fala: em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Como nós interferimos no processo, né, Conrado? Falar em lances difíceis da vida, às vezes, como você disse, alguém está desencarnando ou vai desencarnar, e aí, ao invés de nós sermos alguém que leve a calma, que auxilia a manter a serenidade, somos nós aqueles que vão fazer o contrário. Então, em muitos lances, em muitas situações, a gente pode ajudar a manter. Então, que a gente tenha esse filtro, né, para nos policiar o tempo todo, como é que nós estamos agindo, para que a serenidade do grupo, da família, a gente não precisa nem pensar tão extrapolado do mundo, vamos pensar só dentro de casa. Se a gente conseguir, dentro de casa, em momentos difíceis, manter a serenidade do grupo, né? Ele fala, depende exclusivamente de nós, que nós podemos auxiliar. Claro, Lu. Então, que a gente se esforce realmente, se esforce mesmo, para que em todas as situações, todos os problemas que a gente estiver enfrentando, Lu, que a gente busque manter serenidade, Lu, né? O problema já está aí, o problema já é difícil. Então, o que vai adiantar a gente se desesperar mais, né? Sim. Mantenha a serenidade, porque os problemas, eu sempre penso assim, os problemas estão aí para serem resolvidos. Então, se é um problema, se é uma dificuldade grande, uma situação muito difícil que você está passando, tenta manter a serenidade, especialmente dentro do seu lar, dentro da sua casa. Lu, numa situação onde você se desespera na frente dos seus filhos, você que é a referência, né, que é o ponto de sustentação do equilíbrio da casa, o ponto de apoio dos filhos, está ali totalmente desequilibrado, nervoso, irritado, ou com medo, ou assustado, seja lá o que for. Olha o que a gente pode estar fazendo com os nossos filhos, não é? Então, realmente, nós somos capazes, sim, né, de sermos instrumento de paz e de serenidade diante de qualquer coisa que a gente esteja enfrentando. Basta que a gente se esforce, Lu, que a gente queira, que a gente busque maturidade, lucidez para isso. E que a gente não se coloque como vítima das coisas. Né? Eu ia falar exatamente isso, Conrado. Alguém pode assistir e falar assim, mas vocês estão falando isso porque vocês não sabem o drama que eu vivencio. As pessoas podem pensar isso. Sim. Todo mundo vivencia, o problema seu, é meu, é dele, todo mundo tem. Eu acho que a grande diferença nesse recordo aqui é que nós precisamos lembrar que nós estamos sempre amparados, né? Acho que nós não estamos desamparados. Quando você tem fé, quando você tem esperança, é mais fácil você manter a calma e a serenidade. Me veio aqui a imagem do Chico Xavier, que em situações que ele estava deplorável, né? Perguntava para ele como que ele estava conseguindo manter-se calmo, com tudo que ele estava vivenciando. Aí ele falava assim, olha, no momento, eu assisti outro dia, no momento, eu tô com uma doença. Ele falou, mas eu brinco com ela e falo, você pode até machucar o meu corpo, mas eu não sou esse corpo.
Eu vou continuar firme, forte, feliz, tranquilo, porque eu tô assim. Mas a chegar num ponto de um Chico Xavier é muito difícil, né, Conrado? Mas a gente não pode perder a esperança, assim, manter a fé. Acho que a fé é o mais importante para a gente conseguir, em momentos difíceis da vida, manter a serenidade nossa e dos outros, né? Mas é um trabalho, não é fácil, e a gente pode alimentar. A fé a gente alimenta, né? Então vamos alimentar a nossa fé constantemente. Sim. Lu, eu acho que você tocou num ponto tão importante quando você falou que às vezes a pessoa que está aqui escutando as nossas reflexões possa entender isso como uma crítica ao comportamento, né? Fala, nossa, mas está sendo muito duro, muito pesado. Não é isso. A gente é importante que a gente não tenha esse olhar para esse trabalho aqui, né? Não existe crítica, até porque eu tenho os meus enfrentamentos que não são fáceis, Lu. Todos nós temos. O que a gente está fazendo aqui é trazer reflexões em cima de ensinamentos tão preciosos que podem sim nos ajudar. Tem que ser encarado como uma ajuda mesmo. E é isso que Emmanuel está fazendo. Ele está trazendo para nós dicas, orientações que vão nos ajudar a nos manter calmo diante das adversidades da vida. Ninguém aqui está julgando o problema de um ou o problema do outro. Não é isso, porque a gente sabe que tem pessoas que passam por situações realmente muito complicadas, né, Lu? Mas que esse estudo seja uma oportunidade de fortalecimento, né? De um outro olhar diante dos problemas, né, Lu? Eu acho que esse é o grande... Esse é o grande ponto. As reflexões que cada um pode tirar daquilo que está escrito por Emmanuel, não fomos nós, né? E fortalecer, né, Lu, diante disso. E fortalecer. Olha, Conrado, se deixar nós dois, nós vamos ficar aqui o dia. Melhor parar por aqui. Acho que tá bom. Tá ótimo. Conrado, agradeço muito, viu, de estar com você. Eu te agradeço, Lu. O tempo passa e a gente nem percebe, né? Verdade. Voa. Então, além de te agradecer, né, se me permite, vamos agradecer a toda a espiritualidade superior que se faz presente, aos nossos mentores, nossos anjos de guarda, que estão conosco. Agradecemos pela proteção recebida, pela oportunidade de estarmos aqui tendo acesso a essas reflexões, a esses aprendizados, nos rogando ao Mestre Jesus que nos auxilie, nos fortaleça, para que a gente consiga colocar no nosso dia a dia esses ensinamentos tão preciosos, que possamos ser nós os instrumentos para levar a paz e a serenidade nos nossos lares, principalmente, e onde nós estivermos presentes. Que o Mestre Jesus nos envolva e nos guarde com a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Que seja, Lu. Muito bom. Assim obrigado seja. novamente pela companhia, pela parceria. Eu que agradeço. Até nosso próximo encontro, Lu. Até, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.